Nessa aula a gente vai aprender a fazer a movimentação 3D de um personagem, igual ao jogo Diablo. Então vamos lá. Eu tenho aqui na nossa cena a cápsula, que vai fazer o papel do jogador. Ela já tem um componente Rigid Body. Eu frisei a rotação no X e no Z para manter ela em pé. Agora a gente precisa criar o script que, ao clicarmos no terreno, o nosso personagem ande de encontro ao ponto do clique. Então vamos lá. Vou criar um script aqui C#. Player Controller. Certo, então o que a gente deve fazer? A primeira coisa é o clique. A gente precisa identificar esse clique. O clique vai ser por meio de um raycast, tá? Então a gente vai clicar com o mouse, na posição onde o mouse estiver na nossa tela, ele vai emitir um raio e esse raio vai retornar uma colisão. Então vamos lá. Physics.raycast. Agora dentro a gente vai fazer o seguinte. A gente precisa primeiro dizer para ele de onde vai estar saindo esse raio. Camera.main.screen_to_word, certo? Screen_to_word_point_ray. Ele vai emitir um raio, um ray, do ponto da nossa tela. Só que a gente precisa passar como parâmetro qual é essa posição. Input.mousePosition, certo? Agora aqui a gente vai colocar qual vai ser o retorno. Alt hit. Hit é uma variável que a gente não declarou ainda. Deixa eu declarar. E qual é a distância? Eu vou colocar a distância de 100, tá? Que já é uma distância razoável. Agora eu vou declarar essa variável hit. Declarado. Beleza. Então aqui no update ele vai instanciar, emitir request. Ele vai emitir um raio da posição da nossa tela. Qual é essa posição? Essa posição vai ser vinda da posição do nosso mouse. E ela vai retornar alguma coisa, tá? Um objeto, um collider. Então aqui ele vai fazer isso todo o tempo. Agora a gente vai fazer o if. Você poderia muito bem colocar o raycast, essa emissão, dentro do if. Ponto. Get key down, key code. Aqui é mouse 0. Beleza. Então ele vai clicar com o mouse 0, que é o botão esquerdo do mouse. Na hora que ele clicar, a gente precisa fazer com que o nosso personagem se mova, tá? Então eu vou passar aqui para dentro esse raio. Na hora que ele clicar com o botão esquerdo do mouse, ele vai emitir o raio. Aqui não precisa get key down, tá? A gente pode simplesmente deixar o get key. Quando ele manter pressionada a tecla, ele está emitindo esse raio e movimentando o personagem. Agora a gente precisa saber se o hit retornou alguma coisa. Hit.transform, ele é diferente de nulo, ou seja, existe um objeto retornado a partir do hit? Se existir, ou seja, esse hit bateu no chão do nosso cenário, tá? Então esse chão foi retornado. Agora a gente já sabe o ponto, tá? O ponto que foi retornado do hit. Eu vou criar uma variável nova. Chamar ela de target. Target vai receber hit.point. Certo? Então está guardando aqui o hit, o ponto. Agora a gente vai vir para o Fixed Update. Só que esse Visual Code aqui está de brincadeira, não dando sugestão de digitação. Beleza. Fixed Update. Aqui dentro a gente vai fazer os cálculos de física do Rigid Body, que é uma variável que a gente precisa também colocar aqui. Então, Rigid Body RB. Essa variável aqui, RB somente,
ela vai trazer o componente rigidBody do nosso jogador. Certo? Fizemos conexão aqui agora com o componente rigidBody. E no FixedUpdate, que é uma função própria para cálculos de física, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro momento, rigidBody.velocity vai receber transform.forward. Opa. Tá certo. Multiplicado pela velocidade, que eu vou colocar como speed. Speed é mais uma variável. Só que eu vou deixar ela como pública para a gente poder mudar isso aqui lá no editor. Então agora ele vai se mover para frente, tá? Transform.forward é o eixo Z, é a parte frontal do objeto, certo? Então ele sempre vai estar caminhando para frente. Só que agora a gente precisa de um if aqui dentro, né? Porque a gente precisa saber qual é a hora que ele deve caminhar. Se ele estiver distante, então ele deve movimentar. Se não, ele tem que parar. Então a gente vai colocar um if aqui também, para a gente dizer se ele está perto ou está longe. Se a minha posição... A minha não, né? Final menos início. Então, se target, que é um vector 3, menos... Ou seja, target é a posição do hit. Se a posição do hit menos a minha posição... Vou colocar parênteses aqui tudo, porque a gente vai utilizar ponto magnitude. Ponto magnitude, ele vai nos retornar um cálculo de distância entre dois vector 3. Então, aqui ele vai trazer um valor, um float, que é a distância. Se for maior do que uma unidade, então ele pode caminhar. Se não, eu vou fazer uma pausa meio brusca nele. rigidBody.velocity recebe vector 3.0. Ele vai zerar todas as velocidades x, y, z que tem nesse objeto, nesse momento. Certo? Então, se for a distância é maior do que 1, ou seja, ele está longe, então deixa ele caminhar. Se não, para ele. Zera a velocidade do objeto. Certo? Certo, então aqui é Screen Point to Ray. É um ponto da tela para um raio. Aqui nesse caso aqui o Visual Code ele não está me mostrando a sugestão de palavras, aí eu me confundi, mas agora está certinho. E aqui eu arrumei também um erro que eu não tinha escrito, eu acho o N no Transform, ele tinha me dado um erro. Mas é só isso mesmo, vamos fazer o teste. Eu vou colocar o script agora dentro do meu capsule, que é o personagem no caso. Deixa eu dar o play, o speed está em 0, né? Vou colocar o speed em 1. Olha só, ele está indo. Agora, por que ele não está caminhando para a direção que eu estipulei para ele? Porque aqui eu coloquei para ele caminhar sempre para frente. Por quê? Porque agora a gente precisa fazer um outro código aqui de rotação. Ele vai rotacionar sempre para o ponto desejado. Tá? Essa aqui é uma das formas de se fazer. Você poderia muito bem fazer aqui no Velocity a distância final menos a inicial, só que haveria alguns probleminhas, tá? Então essa aqui é uma forma que eu acho bem legal de se fazer. Então vamos lá. A gente vai criar uma variável, quaternion. Colocar aqui como look. Essa aqui vai ser do tipo quaternion.lookRotation. E a lookRotation vai nos permitir fazer uma rotação entre a minha posição e o ponto de destino, ponto final. Então vamos lá. Qual é o ponto final? Target menos transform.position. Agora a gente vai fazer a minha rotação de fato. A minha rotação é igual a quê? Quaternion.slurp. Slurp é uma rotação suave. Vai fazer uma rotação entre duas rotações. Vai fazer uma interpolação. Qual é a primeira rotação que eu
que eu tenho, é a minha. Então, transform.rotation, vírgula, a rotação desejada, look, que é a variável que a gente criou aqui ali em cima. E qual é a velocidade? Vou colocar aqui 10. Certo? Vamos fazer o teste. Olha só, cliquei. Onde eu clico, você pode ver agora que ele está fazendo rotação suave. E ele está caminhando em direção. Tá funcionando? Tá. Certo? Só que tem um problema. Ele está olhando fixo para o ponto onde eu cliquei. E qual que é esse ponto? É um ponto da minha cena. Só que a gente não quer isso. A gente quer que ele continue olhando para frente. Ele está olhando diretamente para o ponto. Por quê? Por causa da rotação. Vou voltar aqui no script. Olha só. Ele está fazendo uma rotação e está olhando fixo para o ponto onde para o hit point. E o hit point, no caso, é o chão. É o objeto onde foi retornado o ponto. Tá certo. O hit, né, o ponto, ele está nos pés. Ele está grudado no chão, enquanto o personagem está um pouco mais acima dele. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai simplesmente falar o seguinte. Eu não quero que look.x, que é a rotação em x, seja levada em conta. E nem que a look.z também seja levada em conta. Então eu vou deixar como 0. Não quero que nenhuma delas influencie na minha rotação. Certo? Vamos testar? Agora vai funcionar. E vou aumentar a velocidade aqui para 5. Olha só, funcionando. Se eu ficar segurando o mouse, ele anda onde eu cliquei no chão. Se eu der um clique, ele anda onde está o clique. Foi o último clique. Só que agora você pode ver que ele está ficando doido aqui, ó. Bom, por que ele está ficando dando voltas ali no ponto de destino? É porque eu disse para ele parar quando tiver uma unidade de distância. E essa unidade de distância, ela é pouco. Certo? O que a gente vai fazer? Então, eu coloquei 1.1. Olha só, unidade aqui a distância. Se a distância for maior do que 1.1, já foi o suficiente para fazer ele ficar bem próximo ao ponto aqui onde a gente clicou, olha só. Isso aqui depois, se você quiser aperfeiçoar ainda mais, é só você mexer no código, nas unidades ali, que vai dar certo. Funcionando perfeitamente. Bom, então se você gostou desse vídeo, entendeu como é que faz agora a movimentação de um personagem 3D a partir do clique do mouse, igual aos jogos como Diablo, Albion Online também, que tem essa movimentação. Então deixa seu like, compartilhe com seus amigos, para que eles possam ver o tutorial, possam aprender junto com você. Marca o sininho, ativa o sininho e te espero numa próxima aula. Até mais.